Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Continuando então essa série de vídeos que nós estamos fazendo nesse período aí que vocês estão em casa, não pode ir para a escola. Você que é meu aluno, você não tem desculpa para parar de estudar. Vamos continuar aí. No vídeo passado nós falamos sobre o tecido epitelial e agora nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar aí. Tecido conjuntivo, pessoal. O tecido conjuntivo nada mais é do que o tecido mais abundante do nosso organismo. E nós temos aí características que são primordiais para identificarmos qual é o tipo de tecido que nós estamos falando. Então, como é que eu vou identificar um tecido conjuntivo? O que vai diferenciar ele de um tecido epitelial, por exemplo? Suas células encontram-se imersas em um material gelatinoso rico em fibras de proteínas, a matriz extracelular. Então, a primeira coisa que vai fazer eu identificar um tecido conjuntivo e diferenciá-lo do tecido epitelial é essa matriz extracelular. Lembra lá no tecido epitelial que nós falamos que as células do tecido epitelial são bem juntinhas, são justapostas e não tem praticamente, ou não tem quase nada, ou não tem nenhuma substância intracelular? Aqui nós temos bastante substância, é rico em substância entre as células. Por quê? No tecido conjuntivo as células não estão mais tão juntinhas assim, elas estão um pouco mais afastadas umas das outras, tá bom, gente? Então só para vocês entenderem a diferença do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. E quais são os tipos de tecido conjuntivo? Nós temos o tecido ósseo, o cartilaginoso, o sanguíneo, adiposo, hematopoético e o tecido conjuntivo propriamente dito, ou o TCPD. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho do tecido ósseo, tecido conjuntivo ósseo, cuja sua função principal é a sustentação, pessoal. Por que o tecido ósseo ele tem a função de sustentação? Faço uma pergunta para você. Qual é a função dos ossos que você tem no seu corpo? Não é sustentar o seu corpo? É exatamente isso, tá, gente? Então, o tecido ósseo ele tem sustentação. Ele que vai formar os ossos, né? E aí, é um material intercelular sólido, né? E formado por carbonato e fosfato de cálcio. Ou seja, ele vai ser rico em cálcio. Então, isso que confere uma rigidez maior, uma resistência maior, né? E aí o que garante também esses ossos fazerem esse processo de sustentação do seu corpo. Tudo tranquilo? E também ele tem canais por onde o quê? Passam vasos sanguíneos. Alguma dúvida até aí sobre tecido ósseo? Vamos passar então. E aí quando a gente fala de tecido cartilaginoso, o tecido cartilaginoso, você vai colocar a mão na sua orelhinha aí e você vai sentir muito bem as cartilagens. O tecido cartilaginoso ele é muito resistente. Beleza, ele é resistente, mas ele é flexível, diferente do tecido ósseo. Tá? Então ele é flexível e ele é muito importante. Por quê? As cartilagens elas vão evitar o atrito e o desgaste, né, dos ossos quando eles estão unidos entre si. Aqui, por exemplo, você vê um tipo de cartilagem que está ali próximo ali está ali entre o seu osso fêmur, né, e ao seu ilho, né, vamos dizer assim. Então aqui você tem a cintura ilíaca e aqui você tem o fêmur e você tem a cartilagem. Imagina se não tivesse cartilagem, o osso ele ia começar a se chocar, ia fazer muito atrito, ia se desgastar e você ia apresentar um problema nos seus ossos, né? Então o tecido cartilaginoso ele é muito, super, mega, ultra, power importante, né? Vai formar as cartilagens da orelha, essas cartilagens entre os ossos e etc, como vocês já sabem. Tudo bem aí para o tecido cartilaginoso? Vamos para o próximo? E o tecido sanguíneo, pessoal? O tecido sanguíneo ele é importantíssimo também, porque é ele que vai formar, adivinha o quê? Ele é o próprio sangue, não é isso? Então, ele é formado por uma parte líquida, que é o plasma. A maior parte, na verdade, do seu sangue ele é plasma. E os elementos que são sólidos, que são as hemácias, as plaquetas, os leucócitos e etc. Sua principal função, pessoal. Qual é a principal função do tecido sanguíneo? Transportar oxigênio. Se você tiver alguma dúvida dessa parte do transporte sanguíneo entre as veias e artérias, no meu canal tem aí uma aulinha só sobre sistema cardiovascular,
né? Então aí você pode dar uma observada lá como é que é esse transporte do sangue, né? Mas a função é transportar oxigênio e nutrientes para o corpo e defender o nosso organismo, né? Porque, como nós sabemos, lá no sangue estão as nossas células de defesa, beleza? E o que vem a ser o tecido hematopoético? O tecido hematopoético, ele tem a função de produzir as células sanguíneas. Vimos antes o tecido sanguíneo, né? E agora nós temos a produção das células sanguíneas. A produção das células sanguíneas, ela é muito importante. E essas células sanguíneas vão estar onde isso daí? Onde vai estar esse tecido hematopoético? Vai estar onde? Lá na medulazinha vermelha, né? Medula vermelha que está presente nos seus ossos. Então, medula óssea, parte vermelha. Muita atenção nisso, porque muita gente confunde medula espinhal com medula óssea, faz uma salada de fruta, nada a ver, tá, gente? Medula óssea é aquela a parte vermelha que vai produzir o sangue, né? Agora, quando eu falo de medula espinhal, eu tô falando de sistema nervoso central, nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, só para vocês verem a diferença. Então, se você ouvir falar de sangue, medula óssea, parte vermelha, beleza? E o tecido adiposo, pessoal? O tecido adiposo é aquele que vai armazenar camadas de gordura, tá? Então são os adipócitos que vão formar as camadas de gordura do nosso corpo. Onde ele fica localizado? Abaixo da pele, ou seja, na parte subcutânea do nosso corpo. E o tecido adiposo ele tem uma função muito importante. Por quê? Função energética, ou seja, nós temos como falar aí sobre a principal função energética é o carboidrato. Mas a reserva energética nós temos aí o tecido adiposo, né? A gordura, né? A gordura é reserva energética. E exerce proteção contra o frio, tá, gente? Então, o tecido adiposo ele vai armazenar a camada de gordura que também vai proteger contra o frio. Vai proteger também contra choques mecânicos também, que não está aqui no slide. Mas, por exemplo, choques do ambiente, enfim. Esse tecido ele tem uma função muito importante para o nosso corpo. E por último, e não menos importante, o tecido conjuntivo propriamente dito. Né? Ele encontra-se distribuído por todo o nosso corpo e é o tecido mais comum que existe no nosso organismo. Tá? Ele serve para preencher espaços e dar apoio aos epitélios e formar uma camada em torno dos vasos sanguíneos. E vão formar os tendões que vão ligar os músculos aos ossos. Só quero que você se atenha a uma coisa aqui comigo agora, que o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, nós temos aí que nós falamos o seguinte. No tecido epitelial, eu falei para vocês que ele não possui vaso sanguíneo. Pode ser aí que caia uma prova no seu vestibular, na sua prova, enfim. Se ele não tem vaso sanguíneo, como é que ele vai ser nutrido? Como é que ele vai se nutrir? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, o tecido conjuntivo ele serve para preencher espaços e dar apoio aos epitélios. Então, sempre vai ter um tecido conjuntivo próximo ao tecido epitelial. Por quê? Porque ele vai nutrir o tecido epitelial por difusão. Tá, gente? Então, se cair uma pergunta aí na sua prova de como é que o tecido epitelial se nutre mesmo não tendo vaso sanguíneo, é porque sempre vai ter um tecido ali auxiliando ele e vai passar nutrientes para ele por difusão. Difusão que é um transporte passivo. Beleza, gente? Então, um forte abraço para vocês. Esse é o vídeo que eu falei sobre tecido conjuntivo. Vem aí outros aí sobre tecido muscular e o tecido nervoso. Mas aí eu peço que vocês assistam esse vídeo, assistam aí o mais rápido possível, assim, quantas vezes você puder, e façam exercícios. Pessoal, meus alunos, daqui a pouco eu vou passar uma orientaçãozinha aí para vocês sobre páginas de exercício para a gente fazer, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo.